Mas assim, se a gente consegue, pelo menos na etapa inicial, né, que eu bato muito na tecla, Amanda, sobre a entrada de energia e de empreendimento. Eu tenho muitos... O que é a entrada? A entrada de energia é o padrão. É o padrão. Então, numa residência é o padrão, que ele é individual. Num prédio é um agrupamento, né? São várias caixas. De acordo com a necessidade, tem uma caixa principal de proteção. Aí, de acordo com os dimensionamentos, você determina qual caixa você vai utilizar. E aí a gente faz as previsões, né? Então, a entrada de energia, que é para ser o estudo inicial de um empreendimento, está acontecendo muito do cara no meio da obra, quando a prédio já está levantado, rebocado, preocupa com a entrada de energia. E aí, o que acontece na entrada de energia? A gente tem, quando é um agrupamento, a gente tem aquilo lá que você mesmo falou da infraestrutura, aumentar o transformador, aumentar o poste. Se eu chegar lá e pedir uma carga de um disjuntor de 400 amperes e não tiver essa disponibilidade, e o cara tá com o prédio lá já pintando o prédio, o que eu vou falar? Não sei. Exato. Então, sei, assim, não. eu bato muito na tecla com os amigos E sabe o meus. que as pessoas esquecem? Desculpa te interromper. Eu tenho esse pequeno defeito. Porque tá fazendo prédio, né? Sabe que tem essa parte. Só que também esquece da parte do bombeiro. Também. Que depois você vai ter que tacar um monte de Exato. motor. Esse é mais um projeto também que eles deixam tudo pro final. Então, e aí essa entrada de energia, e se tiver uma alteração de rede, Amanda, que você tem que participar do custo do investimento junto com a CEMIG, porque você tem dessa, você faz as solicitações, você tem um caminho a ser feito, a CEMIG vai analisar. Se ela vir com um técnico aí e ver que a infraestrutura precisa ser melhorada, dependendo da situação, você tem que participar do investimento para eles fazerem de maneira rápida, em 120 dias. E às vezes eles até prorrogam isso. Mas você tem que fazer. Senão você não consegue ligar. E aí você está com o empreendimento quase pronto. Quem que é o culpado no final disso? Que teve que dar entrada no projeto, na planta de situação, tudo. Né, Você que é culpado. Exato. É isso que é um dos... que eu bato muito na tecla com os empreendedores. Que lerdeza que é essa? E aí essa preocupação. Então, assim, deixar para o final a energia, a eletricidade, se a gente mesmo, dentro da nossa casa, a gente vê o tanto que ela é importante para nós, a gente não pode pecar lá na hora de oferecer um empreendimento, vender um apartamento para um cliente. Porque hoje todo mundo quer um ar-condicionado dentro do quarto, hoje você quer um chuveiro mais quentinho, mais potente, que é o de 7.700 watts, até mais que isso, tem outros tipos. Você quer colocar um cooktop ali por indução, você quer um forno elétrico, quero colocar, se for uma casa, eu quero um sistema fotovoltaico, aí eu quero colocar tudo isso, mas eu tenho que ter entrada de energia compatível, senão eu não consigo colocar esses equipamentos. E você pode trocar essa entrada. Perfeito. Caríssimo, né? Mas... Isso, você consegue, aí você tem que entrar com pedido para fazer o aumento de carga. Aí você pode aumentar, aí a gente cai no bifásico, onde a gente falou tudo isso para entrar no bifásico e trifásico. Aí a gente determina a carga para determinar qual categoria que a gente entra. Então hoje a CEMIG tirou o A1 e o B1, que era o mono de 40 e o bi de 40 amperes. 40 amperes. Porque é uma carga muito baixa, era até 10 kW. Mas hoje que casa que usa só 10 kW? Não tem. Aí a CEMIG mesmo já tirou. Hoje você só tem... hoje, eu vou falar a verdade para você, é BID 63. Não tem como você pôr menos do que isso numa casa. Não tem. É o BID 63. Mas alguém põe isso? A residência, hoje coloca bastante. Coloca bastante. O BID 63 é o mínimo. Depois passa pro TRI, que já começa as demandas. Tá. Aí é o TRI que é o problemático. Que aí você tem que entrar com formulário. E aí você precisa de comprovar a carga, etc. Mas o BI... mas eu já colocava o TRI em tudo. Né? Mas aí a gente cai na questão... Eu não sei também, né? Eu concordo com você. Aí, só que o que é o problema? Vai ser o custo. Isso vai sempre cair no que a gente fala. O cliente vê o custo, mas se o cliente tiver uma instrução técnica legal, ele compra a sua ideia. Ele entende que ele vai precisar daquilo. E aí... Ainda mais com as coisas mudando do jeito que tá. Pois é. Na verdade, a evolução, né? Você sabe valores? De um bi para um tri? Nossa, eu tô teve um aumento considerável, eu tô um pouco por fora. Mas vamos estimar de 20%, 30% de diferença de um para outro. Porque você vai aumentar um condutor
e talvez só uma infraestrutura. Então é pouca coisa, 20% a mais. Mas vamos imaginar que é R$1.000, você vai pagar 1.200 no TRI, e aí? Vale a pena? Não sei. Acho que eu vou preferir. Eu vou fazer minha sanca de gesso, vou pôr meus spotzinhos. Pois é. Você foi agora cirúrgica. Vou pôr LED, não preocupa não. Coloca tudo lindo, maravilhoso. Quer colocar o padrão, quer colocar o menor que tem. Quer fazer caber. Não se preocupe, é tudo LED. É tranquilo. É isso. E depois do TRI vem o quê? Depois do TRI a gente cai na demanda para o consumidor, é cabine elétrica. Aí a gente vai para uma média e alta tensão. Aí o cliente ele é atendido em média tensão. Aí a gente está falando de indústria já. Aí já é uma carga mais elevada. É uma cabine mesmo? É uma cabine mesmo. Mentira. É tipo uma cabine. Isso, de alvenaria, com transformadores dentro. Aí você tem as configurações de acordo com o projeto. Você pode fazer medição, transformação e proteção. Você pode fazer só a... Tô tentando... É porque eu trabalhei na Andaco já. Provavelmente eles têm. Não, acho que eles têm. Eu não lembro se era um primário ou era uma cabine. Casinha. É uma casinha. Mas eu acho que eu lembro que tem várias mesmo. placas. É uma casinha, exatamente. Olha, disso eu não sabia. E aí já é um outro tipo de cliente. Esse cliente ele passa a ser atendido por outra ND, que é a 5.3. Aí a gente tem outras diretrizes. E ele passa a ser um consumidor em média tensão. Aí tem outras tarifas, né? É diferente do residencial e comercial. Com certeza. E você mexe mais com parte industrial? Na verdade, eu mexo com todas as áreas, desde a residencial até a parte industrial, que é um pouco mais complexa. Eu costumo falar que o que vem para mim é porque o bicho tá pegando, é bucha, é curva de rio. Eu brinco muito, que eu tenho um outro amigo profissional da área elétrica também, engenheiro eletricista, muito amigo meu. Eu falo muito para ele, Marquinhos, para vir para nós é bucha. Pode saber que se chegou até a gente é porque o negócio eles não conseguiu desenrolar. O custo talvez não é do jeito que eles querem uma alternativa melhor, mas assim, já esgotaram. Aí chega para você igual uma batata quente, não tem tempo, você não tem prazo, é para ontem e você é o culpado no final. Nossa, aí é triste demais, misericórdia. E hoje em dia tem muita automação, né, que você falou disso no começo. Como é que tá isso? A galera tá pedindo muito? Eu acho que é um mercado muito interessante, muito interessante. Os conduítes são diferentes? Tipo, a tubulação passa Não, separada? É necessário. Depende do tipo de configuração, do tipo de sistema que você vai colocar. Hoje você tem muito... O mais simples, mais prático é o através de... sem fio, né? E aí, esse você coloca... Você acredita que eu não gosto de coisa sem fio? Eu acredito. Eu conheço muitas pessoas que não têm a confiança no sistema sem fio. Porque tem o delay. Tem o tempo eu de acho resposta. mágico o Bluetooth, o Wi-Fi, enfim, eu acho. Mas você tem fone de ouvido sem fio? Tem. Você gosta? Ele dá um pouco... prático, não é? É prático. Mas vai correr. Sim. Onde que vai ficar pendurado? Não vai cair, você vai perder. Exatamente. Mas é mais ou menos essa linha de raciocínio que hoje o cliente que procura isso tem, né? Que gosta da rede cabeada. Você tem os dois sistemas. É um mercado que está em crescimento. Por quê? Porque ele vai crescer, é uma tendência da eletricidade, da energia, que é a comodidade do ser humano. Por que você tem agora esse tanto de tomada no seu quarto? Porque você gosta da parte cômoda. O que seria isso? Cara, eu quero ter tudo fácil para mim ali, eu quero carregar meu celular aqui do lado, eu quero ter o meu modificador, eu quero ter... fica tudo pertinho de você. E outra, agora as pessoas, tipo... Tem a TV, né? Porque antigamente as tomadas eram tudo embaixo. Isso. Aí a TV fica em cima e fica aqueles fios pendurados, né? Agora não. Passa tudo por dentro, até cabo HDMI, cabo de rede. Isso. Pra não ficar fio nenhum aparecendo. Exatamente, o mais limpo possível. E aí, tipo, que nem cabo HDMI, cabo de rede, você precisa de alguém dessa área específica ou você mesmo consegue fazer? A gente tem que lembrar que é uma infra que tem que ser independente. Você não pode passar junto com energia. Senão você vai ter. Eu descobri, porque eu fui tentar passar um cabo HDMI e não deu. Mas não deu certo por causa de espaço ou porque teve interferência? Ele não funcionou bem? Rapaz, se você ver o que eu fiz, você vai brigar comigo, porque não tem 40% lá, não. Mas veja bem. Eu já tô até preocupada. É uma casa que
Não é recém-construída? Não, ela é de 2013. Ah, então. Então é uma outra demanda, uma outra necessidade. Então, vocês aproveitaram que tinha esse espaço e foram passando outros cabos, né? Mas né? Enfim. Mas eu costumo dizer o seguinte, Amanda... Eu sou viciada em cabo de rede, entendeu? Entendi. Cabo de rede, se deixar, eu ponho até no banheiro. Porque eu não quero ter problema com a internet. Entendi. Você quer ter uma confiança na sua sistema. E aí o cabo de rede, ele é mais grosso, né? E aí... Não deu muito certo, não. O Cat5e, o Cat6, eles têm uma bitola um pouco maior. Tanto é que você vai passar o quê? Num eletroduto de 1 polegada, você vai passar 6 cabos UTPs no máximo, 5. Aí você tem uma ideia do quão a bitola dele é maior, né? O diâmetro dele. Então, gente, que raiva que dá quando o trem H no meio do negócio. Ixi, pra puxar. Aí você coloca detergente, passa uma vaselina pra puxar, pra tentar passar. Isso. Deus do dá um trabalhinho. E aí, essa parte de automação, você que faz? Essa parte de automação eu deixo a infraestrutura preparada. Então a gente usa uma caixinha talvez mais funda para suportar um componente, porque você tem o Sonoff, que é um dispositivo já independente, que aí você coloca dentro da caixinha, aí tem que ter esse espaço. Branquinho assim? É um branquinho. Aí você tem os interruptores que já tem a possibilidade de automação. Aí você tem a infraestrutura cabeada, que aí você tem uma central onde fica a parte de automação, e aí você tem que comunicar com todos os pontos elétricos da sua casa. É uma coisa mais complexa, Amanda, confesso para você. Mas você prevê uma infraestrutura no projeto, você passar o seu cliente te passar, ou você perguntar para o seu cliente, você deseja isso, com certeza você chega a um denominador comum e ali você consegue prever tudo isso. Teve um estágio que eu fiz... Hoje em dia a gente é amigo e tal. E ele fazia projeto elétrico e tudo mais. E aí, eu nunca tinha visto. Ele tinha, tem o... Não é padrão. A caixinha de energia, que tem as chaves, como chama? O quadro. Painel, quadro. O quadro. Aí tinha um quadro aqui e aí tinha outro aqui, que era só sobre as redes da internet, tudo certinho. E aí era outra tubulação. A casa dele. Não é a casa dele. Não é? Não. É um outro projeto que ele fez? Era um outro projeto. E eu fiquei... Gente, eu já não gosto de projeto elétrico, agora eu vou ter que ficar... Meu Jesus Cristo! Aconteceu a semana passada. A minha esposa que acompanhou o pessoal lá. Eu achei fantástico, porque aí as câmeras já estavam tudo... Tenho só a infraestrutura. Lá em casa eu fiz isso. Eu tenho um lugar que chega toda a infra de CFTV e alarme. E eu tenho um painel que não é esses painéis mais pequenininhos. O meu é mais estilo industrial mesmo. Mas eu pus ele escondido de uma forma que ele não parece. Mas ele é bem estruturado. Mas tudo porque a gente tem esse cuidado, né? A gente tem esse olhar. E aí o cara da internet foi passar a fibra ótica semana passada. Eu já tenho uma lá. Eu fui colocar segundo ponto ali. Ele terminou de passar, ele virou pra minha esposa e falou: nossa, mas se eu chegasse em todo lugar e tivesse desse jeito, seria maravilhoso. Aí ela falou: ele é chato mesmo, ele é engenheiro eletricista, ele que deixou isso aí. E eu deixei até com guia. Então o cara só põe o cabo lá, amarra no guia e puxa e sai lá do outro lado. E aí o que eu pedi? É uma instrução que eu falei pra minha esposa. Falei assim, ela sabe tanto que eu sou chato. Eu falei assim, fala pra ele. Eu fiz até um vídeo pra ela, como que os caras tinham que fazer, pra ficar fácil. Fala pra eles deixar um guia pra mim, porque se ele puxar o guia e passar o cabo dele e não deixar um guia, e o cara que for passar e precisar aí vai sofrer depois. O cara já deixou o guia e passou a rede dele, sei lá, 20 minutos. Ele foi lá, amarrou, puxou, tava lá no lado onde vai o roteador. Ele colocou o roteador e falou, nossa, se tivesse tudo... Ele gastou mais tempo pra fazer a configuração do que pra passar a fibra ótica. Mas isso é um projeto que a gente faz quando a gente prevê essas situações, né?